fazer, uma pessoa muito especial para nós. E antes de ela entrar, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas, porque essa pessoa vem de muito longe para falar conosco. Senhoras e senhores, apresento-lhes a Virgem Nossa Senhora de Fátima. E nós estamos aqui hoje para termos uma conversa agradável, uma conversa que nos vai permitir entender muitas coisas acerca de Fátima, que nos vai permitir também poder pensar se aquilo que Nossa Senhora veio trazer a Fátima é já alguma coisa que nós fazemos na nossa vida ou ainda temos que fazer, ok? Então faça o favor de sentar-se aqui, Senhora Virgem. Eu quero lhe dar as boas-vindas do nosso programa. Nós estamos muito felizes por a ter aqui connosco. Afinal, não é todos os dias que nós temos uma visita do céu, não é mesmo? Eu que agradeço e eu me sinto muito feliz e muito honrada sempre que me convidam a falar dos filhos de Deus. A senhora é linda! Amém! Que bom que ela sente prazer em estar aqui no meio dos filhos de Deus. Eu também sinto muito prazer em estar aqui a falar com ela, a ter este privilégio de ouvir a sua voz, de ver o seu sorriso, de ver a sua cara linda. Sim, porque Maria é de facto a mulher mais linda do mundo. Eu estou convencida disso, ok? Então, eu gostaria de começar por fazer uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente. Por que o nome de Maria? Maria é um nome que vem do hebraico Miriam, e esse nome, isso significa mar de amargura e tristeza. Mar de amargura e tristeza? Poxa vida, é um nome assim bem pesado, não é? Quando a gente começa a pensar, e porquê? Por que esse nome? Por que escolheram o nome de Maria com esse significado tão pesado? A escolha do meu nome é uma escolha profética. Isso está ligado realmente à minha vida, porque a minha vida toda teve ligada à paixão do meu filho. E a sua paixão e morte fez com que a minha vida se tornasse um mar de amargura e também de tristeza. Virgem Santíssima, eu tenho uma pergunta que está no meu coração e tenho a certeza que os nossos espectadores aqui também têm. Tantas aparições neste mundo que tem feito ao longo deste último século. Uma delas, que é a aparição em Fátima. Gostaríamos que nos falasse um pouco sobre essa aparição. Por que escolheu aquele lugar? Por que Fátima e não outro lugar? Ok, bom, a Fátima era um lugar muito pequenino, quase escondido em Portugal. E lá viviam pessoas muito simples, pessoas que mal sabiam ler e escrever. Tinham muitos pastores, né? As pessoas cuidavam do seu rebanho. E eu sempre gostei muito da simplicidade, eu sempre gostei muito de pessoas simples. Por isso eu escolhi esse lugar. Interessante. E eu gostava também de perguntar outra coisa que às vezes passa pela minha cabeça. Por que a senhora escolheu Jacinta, Lúcia e Francisco e não o padre da aldeia, ou o presidente da junta da freguesia, ou da prefeitura, alguém assim mais importante, alguém que tivesse conhecimento teológico, que pudesse entender aquilo que a senhora vinha dizer? Porquê? Porquê aquelas 3 crianças que mal sabiam ler e escrever? Pois bem, eu falava sobre a simplicidade, né? Eu escolhi esses 3 meninos, os 3 pastorinhos, como ficaram conhecidos, exatamente porque eles eram crianças simples e todos os dias eles iam cuidar do rebanho. E essas crianças, de uma maneira muito diferente, rezavam o terço assim. Rezavam o Pai Nosso e depois Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E pronto, rezavam 10 Ave Maria, Santa Maria, já tinham terminado o terço. Não rezavam a Ave Maria completa. A sério? E a senhora não ficava chateada por eles não dizerem a Ave Maria toda completa, o Pai Nosso todo completo? Ah, não, de modo algum, não me chateava. Na verdade, eu até achava muito engraçado que eu conseguia perceber a inocência daquelas crianças. E é por isso que eu os escolhi. Por isso eles foram os escolhidos, porque eles acreditavam, mas eles tinham um coração muito simples e muito puro.
Bem, eu gostava muito também que falasse um pouco mais, assim, mais profundamente, sobre a mensagem de Fátima. O que a senhora veio dizer de especial naquele dia e que é diferente dos outros lugares. Sim, a mensagem de Fátima é uma mensagem de paz. Naquele momento, a monarquia tinha terminado e Portugal vivia um momento bem atribulado, porque os novos governos republicanos eram contra a igreja, perseguiam a igreja, e na verdade toda a Europa estava vivendo um caos. Então, a mensagem de Fátima era uma mensagem de paz. E quais foram os seus pedidos fundamentais? Me lembro bem que nessa aparição em Fátima, eu pedia para que eles rezassem o terço todos os dias, para que eles erguessem uma capela, que as pessoas fizessem sacrifícios e oferecessem isso pela conversão das almas, pela reparação das almas e dos pecadores. Eu tenho lido também já em outras revistas e em jornais que falam que a senhora mostrou o inferno às crianças. Pode falar um pouco sobre isso? Posso. Pois isso, olha, que os coitados dos pastorinhos ficaram atormentados quando eu os mostrei o inferno, coitadinhos. Eles quase morreram de medo, porque é um lugar realmente muito feio, muito assustador. E quando eu mostrei para eles o inferno, eu disse para eles que as pessoas precisariam mudar de vida, que elas precisariam se converter, né? Se converter ao amor do meu filho, ao amor de Deus. E com essa conversão, e orando o terço, fazendo jejum, muitas pessoas poderiam se salvar. Muitas coisas mudariam no mundo. Eu também lembro de ver, e com certeza muita gente que está aqui sabe que outro título que está ligado à sua aparição em Fátima é o título da Imaculada, não é? Do Imaculado Coração. Gostaria que falasse um pouco sobre o seu Imaculado Coração e porquê. Sim. Ainda em Fátima, quando eu falava sobre o meu Imaculado Coração, eu pedia que a Rússia se convertesse, que a Rússia se consagrasse ao meu Imaculado Coração, para que muitas coisas fossem evitadas. Se a Rússia se convertesse, muitas mortes deixariam de acontecer, muitas guerras, mas infelizmente isso não aconteceu. Na minha mensagem eu ainda dizia para eles que eles deveriam se converter, fazer jejum e se consagrar ao meu Sagrado Coração, porque isso faria com que tanto a Rússia como o mundo vivessem um momento de paz, mas não foi isso que aconteceu. Eu lembro sim que a Santíssima Virgem falou que a guerra não iria acabar, senão a guerra iria acabar, mas que uma segunda começaria se as pessoas não se convertessem. Exato. Não é? Ok. E lembro também que falou em 3 segredos. Gostaria de lhe pedir que falasse um pouco sobre isso. O que constam esses 3 segredos? Eu falava para os pastorinhos, né, nessas revelações, um pouco sobre a parte da guerra, que o mundo precisaria mudar, porque o mundo sofreria muito pelos seus próprios erros, né? Não que meu filho não os amasse, mas pelas suas próprias escolhas. Então o mundo viveria um momento de guerra, de fome e de perseguição à Santa Igreja e ao Santo Padre. Nossa, mas quando a senhora mostrou o inferno e falou nessas coisas todas que estavam para vir, os pastorinhos devem ter ficado muito assustados. Pois sim, pois ficaram muitíssimo assustados, mesmo. E nesse mesmo momento, eu me lembro de ter falado para eles que, como sinal, nós teríamos uma grande luz no céu, uma luz nunca dantes vista, uma luz desconhecida, como sinal da minha aparição. Sim, eu lembro de ver em jornais da época, não sei se os telespectadores que estão aqui se lembram disso, mas eu lembro-me de ver escrito que os astrónomos registaram uma aurora boreal. Não sei se sabem o que é uma aurora boreal. É uma aurora que vem do Polo Norte.
e que ilumina toda a Europa. Então, essa aurora boreal, ela iluminou os céus da Europa na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938. Estou certa? Exatamente, está certíssima. E essa luz nunca antes vista, essa aurora boreal tão diferente, Deus realiza grandes coisas, Deus realiza coisas grandiosas. E Ele fez de maneira tão diferente para que as pessoas entendessem a veracidade daquilo que eu havia falado. Sim, sim. E lembro-me também de terem, os jornais da época terem publicado o milagre do sol. Muita gente se reuniu naquele lugar para ver o tão esperado milagre. Gostava também que falasse um pouco sobre isso. Sim, sim. O milagre do sol também aconteceu em Fátima. E esse, como tantos outros, foi um momento em que Deus utilizou da natureza para mostrar sua grandiosidade. Porque tanto naquela época como hoje em dia, muitas pessoas não acreditam nas minhas aparições. Então, Deus se faz presente, Deus transforma todas as coisas. E Deus fez exatamente o milagre do sol para que as pessoas acreditassem nessa veracidade. Mas não acha que esses fenómenos físicos, assim, tão dramáticos como o sol, girando e descendo em direção às pessoas, as pessoas ficaram super assustadas, não acha que isso é um fenómeno demasiado assustador para o seu povo acreditar em si? É um pouco assustador mesmo, é muito diferente. Mas uma coisa que as pessoas nunca podem deixar de crer é que sempre que eu apareço, eu posso até mostrar um problema, mas eu já trago uma solução. Então, apesar de ter sido tão diferente, tão assustador aos olhos humanos, a gente tem sempre que perceber isso, que onde eu estou sempre para trazer a solução que vem de Deus. Disse que trazia o problema e depois trazia a solução. Qual foi a solução que trouxe para este caso, para esta aparição particular em Fátima? Se recorda que eu falava, logo no início eu falei um pouquinho sobre a Rússia? Sim. E essa solução que eu digo é sobre a Rússia. Eu dizia que a Rússia precisaria se converter ao meu imaculado coração e que se a Rússia se convertesse, muitas mortes deixariam de acontecer, as guerras e tudo mais. E nessa época, a propósito, não foi isso exatamente o que aconteceu. Então, muitos outros países sofreram, muitos santos foram martirizados, porque essa profecia se cumpriu. Essa profecia realmente se cumpriu, porque a Rússia se converteu, não é? A Rússia abandonou o seu regime comunista, que tantos erros espalhou pelo mundo, como a Santíssima Virgem veio falar. Mas nós temos sempre a sensação de que, por exemplo, não se falou o suficiente sobre o terceiro segredo de Fátima. Esse terceiro segredo é sempre bem polémico, mesmo depois da própria Igreja ter dado a sua interpretação. Há gente que acha que há mais qualquer coisa a dizer para esse terceiro segredo. Quer fazer um comentário? O terceiro segredo, como já não é mais segredo, né, que a Igreja já se pronunciou, ele vem falar sobre a perseguição da própria Igreja e do Santo Padre Papa. Mas ele se resume nisso, não tem muito o que se dizer. A Igreja já vive isso. É simples assim. Santíssima Virgem, muito obrigada por estar no meio de nós. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Espero que todos tenham gostado, que tenham compreendido coisas que não compreenderam antes. E agora gostaria também de pedir uma salva de palmas. Linda!